Olá, seja bem-vinda à nossa 8ª aula aqui do nosso terceiro curso dos 27 perfis de personalidade. O tema da aula de hoje é como equilibrar a intensidade e a vulnerabilidade nos relacionamentos. Então, a gente já está quase encerrando esse perfil de personalidade dessa pessoa raivosa, que se expressa assim, mas lembrando, é um personagem, a nossa essência, a nossa alma, ela não é assim. Então, a gente vai aprendendo a lidar com essa personalidade e transformando ela num aliado ao invés de um inimigo que atrapalha a gente em muitos momentos. Mas, antes de iniciar, peço a licença para, humildemente, reverenciar a divina consciência manifestadora de tudo que é. Agradeço e reverencio o seu superior. Peço licença para que juntos e juntas possamos aqui estudar, compartilhar os nossos aprendizados, conhecimentos. Agradeço a vida, trago toda a minha gratidão aqui a toda a espiritualidade, a todos os seres de luz que nos acompanham, nos auxiliam e nos abençoam. E lá vamos nós. Então, assim, antes da gente entrar na aula propriamente dita, a gente vai fazer aquele resuminho breve dos tópicos da nossa aula anterior para que você possa ir se recordando. A gente está ainda falando de um perfil de personalidade que predomina as sensações físicas. Então, essa pessoa tem pensamentos, tem emoções, mas as sensações físicas é onde a comunicação do corpo dela, ela está mais atenta, ela está mais perceptiva. Ah, mas eu estou me identificando e eu não percebo muito o meu corpo. Então, aí você está muito desconectado do autoconhecimento, mais do que o comum. Então, vamos voltar para o corpo, vamos sentir o corpo, porque para você é importante. E na última aula, então a gente falou sobre os tópicos, da importância de reconhecer quando essa paixão por essas causas, por essas motivações do porquê eu estou aqui vivendo essa vida, elas vão se tornando uma imposição para as outras pessoas de como elas têm que ser, de como elas têm que agir, sobre a gente aprender a aceitar o outro, sabe, sem tentar reformar ele, sem tentar mudar ele, sem tentar transformar ele, e com isso conseguir canalizar a intensidade para liderar. Porque quando a gente para de julgar o outro, de apontar o outro, a gente vai trazendo a energia dessa raiva e vai transformando ela num motor que vai empurrando a gente a realizar os nossos projetos, e isso vai fazendo as pessoas se inspirarem na nossa forma de se autoliderar, Porque a melhor liderança que tem é a autoliderança, quando a gente se lidera. E aí a gente se liderando, a gente causa nas pessoas uma percepção de que olha que pessoa bacana, que olha que pessoa incrível, ela está fazendo ali com toda a humanidade dela, com os desafios que ela tem, o que ela pode e está funcionando. Então as pessoas começam a se aproximar. E hoje, então para a gente ir fechando esse último perfil, da tríade da ira, que tem a emoção da raiva na base, o primeiro ponto que a gente vai tratar é exatamente essa questão do fervor, sabe? Tipo assim, como na prática, eu vou poder equilibrar, sabe, essa intensidade, essa vulnerabilidade nos relacionamentos, através do momento que eu começo a perceber que esse fervor, que toda essa intensidade que eu tenho, que eu julgo a pessoa, que eu acho que eu tô certo em relação a ela e eu me exalto com ela, eu grito com ela, toda essa energia, ela não está sendo direcionada para algo artístico. Então, o que você faz de artístico, sabe? Na onde que você usa a sua criatividade? Aonde que você coloca a sua mente criativa? Porque você está usando isso, às vezes, para apontar pessoas. Se você começa a direcionar isso para criar coisas, se você começa a dar mais espaço para sua criatividade, e aí vai embater talvez em outras crenças de que, mas homens não podem fazer isso, mulheres com essa idade já não podem fazer aquilo, e aí a nossa mente já começa a querer limitar a gente. Solta essas ilusões, solta essas amarras que ficam tentando prender tua cabeça, dizendo que essas coisas não podem, porque não é o momento, porque não é para você e tal, e começa a se conectar mais com coisas artísticas, sabe? Olha para os projetos que você tem, vê se você está conseguindo ter clareza de qual que é o próximo passo que você precisa dar neles, sabe? Vê se você está tendo boas ideias de crescimento, de transformação na sua vida, sejam internas ou externas. Porque isso tudo vai fazendo você transformar essa raiva em uma ação positiva. E é isso que vai diminuindo, sabe, você de ser aquela pessoa que tem comportamentos de agressividade, de expressividade, de controle com o outro. Então, naturalmente, quando você vai entrando em contato com esse lado mais artístico, com esse lado mais sensível, com esse lado mais criativo, você vai se permitindo se vulnerabilizar perante a vida. Você vai abrindo espaço para a vida, deixar novas coisas acontecerem para você. E aí você vai começar a perceber que essa paixão que você tem
por vivenciar uma causa, ela vai se transformar num combustível diferente daquele de você ter que impor as coisas para as pessoas e se tornar um peso, tanto para você como se você tivesse uma missão que, se você falhar nela, a humanidade vai ter um prejuízo gigantesco, quanto também o peso da pessoa que está perto de você tendo que conviver com todas essas pressões que você está causando em cima dela de forma desnecessária, que ela não precisaria estar passando por isso. Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a equilibrar mais as nossas conexões. E se está fazendo sentido para você, eu peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, é muito importante o comentário, e compartilhe, porque o YouTube entrega para mais pessoas quando vocês compartilham o conteúdo, ok? Praticar a humildade. Praticar a humildade é uma coisa muito interessante, né? Porque a humildade, muitas vezes a gente acha, né, que a humildade é somente uma questão de status, de parte financeira, né? Que praticar a humildade é eu andar num carro mais barato do que aquele que eu posso pagar, ou andar numa roupa mais barata do que aquela que eu posso comprar, quando na verdade a humildade ela também pode estar ligada a essas coisas, ou não, né? Às vezes eu posso andar com as roupas mais baratas e ser uma pessoa que não tem humildade, às vezes eu posso andar num carro todo quebrado, mas não ser uma pessoa, né, que tem humildade, às vezes eu posso nem ter carro e ser uma pessoa extremamente arrogante, egoísta, extremamente orgulhosa, mas não perceber que quando eu acho que só tem um jeito de fazer, eu não estou sendo humilde. Quando eu acho que só tem um jeito certo e que eu sei o jeito certo, eu estou sendo extremamente arrogante, extremamente orgulhoso, orgulhosa perante as outras pessoas. Por quê? Porque tem 8 bilhões de pessoas aqui no planeta Terra, então tem 8 bilhões de percepções de mundo, de vida. Ah, mas aquilo que eu estou falando para ela já funcionou para várias pessoas. Ok, mas talvez não seja o que ela quer. Então, não é o certo para ela. Pode ser que para você seria melhor se ela vivesse assim, pode ser que para mim seria melhor se tal pessoa vivesse de tal forma, mas não é. É o que ela quer fazer, é o que ela quer viver. E quando a gente começa a entender isso, a coisa começa a ficar diferente. Então a gente começa, sabe, a se abrir para diferentes formas de ver a vida. E a gente começa a perceber que aquilo que antes incomodava a gente da pessoa fazer de um jeito diferente, na verdade não está negando o que a gente sabe, tá, na verdade, abrindo mais um caminho, mais uma possibilidade. Antes eu tinha um jeito só de fazer, agora eu tenho 2 jeitos de fazer. Então melhorou, não piorou. Se eu começo a entender isso, a minha vida vai ficando totalmente diferente. Eu vou me abrindo mais para as conexões. E isso é o que a gente chama de integrar a nossa vulnerabilidade. É eu começar a entender que o outro fazer diferente de mim, o outro ser diferente daquilo que eu acredito que o mundo tem que ser, agrega na minha vida e não, na verdade, me atrapalha. E isso vai fazendo com que eu me abra, com que eu me coloque à disposição para aprender sobre aquilo e fazer perguntas sobre aquilo e me interessar sobre aquilo que é diferente, sobre aquilo que é novo. E nisso eu estou me vulnerabilizando. E se vulnerabilizar é o quê? É se colocar na posição de humildade. Cara, como que é isso? Me conta mais. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Nossa, que interessante. Da onde que vem esse aprendizado desse jeito que você está fazendo? Você sabe? É da sua família? Que, sabe? Tipo assim, mas não para dizer para a pessoa que está errado ou para, tipo, vir uma procedência que me prove que aquilo é. Não, simplesmente por curiosidade real, verdadeira, de entender. Sabe, tipo assim, entender, tipo, tá ali conectado com a situação, com a experiência, com a pessoa, com a vivência dela, com aquela forma de olhar para a vida que é só dela e que a gente pode aprender muito com essa experiência que é a experiência dela. Isso vai fazendo a gente conseguir construir vínculos muito mais saudáveis, sabe? A gente vai conseguindo se relacionar sem precisar ultrapassar o limite que a outra pessoa tem. A gente vai permitir que ela tenha uma vivência junto com a gente onde ela não se sente desrespeitada, onde ela não se sente maltratada, onde ela não se sente sufocada. E isso vai fazendo com que as pessoas que se aproximem nos tragam também possibilidades de abertura de novos laços, de novas conexões. E isso abre oportunidades de trabalho, isso abre oportunidades de relacionamento, isso abre oportunidades de crescimento profissional, de crescimento pessoal. Às vezes abre até, tipo, namoros, casamentos, filhos, abrem até coisas assim. Então, estar bem com as pessoas faz com que as pessoas também queiram trazer outras pessoas que elas amam para estarem conosco, dividindo esse ambiente, porque as pessoas, elas trazem as pessoas que elas amam nos lugares que elas sentem à vontade, com as pessoas que elas sentem à vontade. Isso vai dando pra gente a oportunidade de conhecer também novas pessoas bacanas. Então, faz com que a gente mantenha, sabe, essa chama, né, da intensidade de viver aquilo que acredita com bastante força, mas
respeitando que o outro é diferente da gente e que eu não preciso dedicar minha vida a mudar o outro. Então eu equilibro essa intensidade ela passa a construir coisas boas na minha vida e não só tentar forçar o outro. E isso, né, nada mais é do que realmente viver o que a gente chama, né, de amor. Porque o amor, ele é incondicional, né? Então o amor, ele aceita que o outro seja o outro. Ah, mas eu não quero conviver com o outro. Tudo bem. Não precisa conviver, mas não precisa tentar mudar. Então, o amor, ele é incondicional. E quanto mais a gente vai indo, né, para um caminho de amor, né, a gente mais vai conseguindo aceitar tanto a gente, não quer dizer que a gente não vai se trabalhando e se aprimorando, mas a gente vai aceitando a gente vai aceitando as outras pessoas, e isso, né, vai fazendo com que a gente não precise mais ficar corrigindo ninguém. Isso vai fazendo com que a gente não precise mais ficar explodindo, gritando, ofendendo as pessoas. E, poxa, que incrível, né, que a gente poder estar em um estado de espírito assim, porque aí a gente só deixa boas marcas pelos lugares que a gente passa. A gente só deixa boas referências. E isso é o que a gente está buscando, né? Eu acredito que todos nós viemos aqui para deixar coisas boas no mundo, para deixar boas marcas. Eu acredito que você não acorda de manhã pensando que você vai deixar coisas ruins por onde você vai passar. Então, se você tem esse bom coração, se você tem essa intenção de deixar coisas boas, então reflita. Sabe, o quanto que é importante você se vulnerabilizar, sabe, você se permitir aprender com o outro. Todos nós, sem exceção, temos muito a aprender com os outros. Inclusive, é por isso que eu peço para vocês comentarem, para trazer a percepção de vocês, para darem, sabe, fazer feedbacks, darem críticas quando for necessário. Porque é isso, a gente está aqui para aprender e eu estou aqui nesse mesmo lugar de aprendizado. Peço que vocês, por favor, não me coloquem no lugar de quem está ensinando, sabe? Ou no lugar de quem, tipo, sabe. Mas sim no lugar de alguém que está buscando aprender também, está compartilhando um pouco do que está estudando e um pouco do que está descobrindo, entendendo e com a ajuda de muitas outras pessoas que vai trazendo insights, reflexões. E a gente vai assim, sabe? Todo mundo junto, né? Fazendo um caminho de aprendizado e... Se você se sentir à vontade, né, de estar aqui mais perto, acompanhando e estar te fazendo bem, continue, entendeu? Mas em algum momento, se não estiver mais fazendo sentido, também pare, sabe? Porque as respostas não estão comigo, as respostas estão nos conhecimentos. E os conhecimentos são as chaves para todas as portas que a gente quer abrir. Que a gente está precisando, inclusive, abrir, né? Mas a conclusão, né, que a gente pode chegar, então, é que, sabe, o verdadeiro poder, né, que a gente tem e que você, com esse perfil de personalidade, tem, é você viver, sabe, a sua intensidade, aquilo que faz sentido para você, aquilo que te move, aquilo que faz você querer estar vivo aqui na Terra, sem você aprisionar ninguém. Então, vive aquilo que você se apaixonou, sabe, mergulha no que faz sentido para você, mas não precisa aprisionar outras pessoas, você não precisa fazer com que outras pessoas acreditem naquilo que você também acredita e façam do jeito que você faz. Então, quando você consegue transformar esse fervor nessa energia, que ela está em harmonia com essa humildade de entender que o outro pode ser o outro e aceitar que o outro seja assim e fazer com que, então, a sua força de ação seja direcionada à sua criatividade, à sua parte artística, à sua parte de projetos, de sonhos, de ideais, de maneira prática, se abrindo para o novo que as outras pessoas vão te trazendo, isso vai fazendo com que você tenha uma luz, uma força que guia as pessoas que estão do seu lado sem que você perceba, sem que você tente forçar nada, simplesmente sendo você. Então as pessoas elas ficam mais próximo de você, você vai se tornando aquela referência que talvez você gostaria de transformação, né, de reforma no mundo, mas de forma natural, sem que você precise intencionalmente querer fazer isso com alguém, porque lembrando, as pessoas têm liberdade de escolher se elas querem ou não mudar. E o desafio da aula de hoje, né, pra gente ir nos finalmente, porque a gente tem uma aula amanhã que é uma aula de bônus, né, é exatamente você no encontro, assim, em um momento que você tiver com seus amigos, com suas amigas, você poder compartilhar algo que seja uma vulnerabilidade sua, sabe, tipo um medo, uma dificuldade ou alguma falha, né, alguma característica que você tem aí para aprimorar e ao invés de você ficar mostrando só aquilo que você é bom, só aquilo que você é forte e tal, só aquilo que você está acertando, mostra também um pouco o seu lado vulnerável. Porque todas as pessoas que estão ali com você também têm esses lados. E quando você faz isso, você encoraja elas a também se colocarem assim. Porque elas olham para você com admiração pela sua capacidade, pela sua intensidade de viver aquilo que você acredita. Então isso só agrega no seu crescimento e no crescimento das pessoas que estão do seu lado. Claro que talvez pode ter uma pessoa que pode te julgar, mas se a pessoa fizer isso é porque ela não está preparada ainda para se conectar tão profundamente. E isso não tem a ver com você, tem a ver com ela. Então a gente aprendendo a separar também o que é do outro, que não é o que é nosso, para a gente não sofrer com isso.
E o tema da nossa aula de manhã é exatamente: pessoas se inspiram em pessoas e não na perfeição. Então, se você parar para olhar, você vai perceber isso. Você se inspira em seres humanos e não em coisas perfeitas. E quando a gente começa a trazer isso para a nossa vida, a gente começa a realmente fazer tudo diferente. A gente começa a olhar para tudo de uma forma muito ímpar, de uma forma muito particular. E eu agradeço, né, você realmente estar aqui me acompanhando até esse momento. E peço gentilmente que, se você ainda não deixou seu like, se não se inscreveu, se não deixou seu comentário, faça isso tudo agora. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas chegarem até ele. E amanhã a gente se encontra para a gente, então, assistir, né, vivenciar a nossa última aula do terceiro curso dos 27 perfis de personalidade. A gente está caminhando na nossa grande maratona. Serão vários meses aqui falando sobre esses temas, mas está sendo maravilhoso estar aqui com vocês. Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima aula e tchau, tchau.